Boa tarde a todos. É um prazer iniciar esse importante webinar sobre infraestrutura e os impactos da Covid-19 nesse importante setor da economia. Para mim é uma honra poder fazer a mediação de um painel tão qualificado e eu acredito que esse talvez seja o primeiro webinar e talvez um dos primeiros eventos, né, em que todos as palestrantes são mulheres. E eu vou me permitir aqui fazer uma breve consideração sobre isso, guardado, obviamente, o meu lugar de fala, sem invadir qualquer lugar de fala alheio, mas que eu gostaria de trazer aqui uma rápida reflexão nesse momento da Covid, que é uma reflexão sobre a ideia da medicina chinesa. Como a Covid originou na China, eu acho que a gente pode tirar uma lição para a infraestrutura associada à visão da medicina chinesa e do taoísmo associado a essa crise. Qual é a minha reflexão? A reflexão, todos vocês conhecem, o Yin e o Yang. O Yin é conhecido por ser a característica do repouso, da tranquilidade, do acolhimento. O Yang é a energia, é a força, é o desenvolvimento. E a medicina chinesa entende que só se ambas as forças estiverem equilibradas, e essas forças existem em todos os seres humanos, em homens e mulheres, mas se essas forças, só se elas estiverem equilibradas, é possível você ter uma vida equilibrada. Isso me fez refletir um pouco sobre o nosso setor de infraestrutura. O nosso setor de infraestrutura é um setor que, historicamente, ele junta duas características interessantes. Uma é uma característica, ele é eminentemente dominado por homens, seja porque a engenharia sempre foi associada no passado a uma atividade masculina, felizmente isso cada vez mais deixa de ser uma realidade, seja porque envolve a construção, carregamento, peso, força, né? Também muito historicamente associado ao homem, né? Mas a infraestrutura, ela tem uma segunda característica, que ela também é um setor yang, um setor de movimento, um setor de crescimento, um setor de construção. E nas relações da infraestrutura, essa característica do yang é muito forte. É a característica do conflito, é a característica da força, é da disputa política dentro do governo. De alguma forma, nós que atuamos na infraestrutura, a gente sabe o quão conflituosa, quão dura, por vezes, é a infraestrutura e o ambiente institucional da infraestrutura. E me parece que, nesse momento de Covid, algumas pessoas costumam comparar o momento que a gente vive com a Segunda Guerra. Pode ser. Mas na Segunda Guerra e em outras guerras, a nossa atitude sempre foi a de yang, sempre foi a de combate, né? Uma guerra você tem que ir para fora. E, atualmente, o nosso melhor ataque é ficar em casa, é o distanciamento social. E isso é uma atitude é uma atitude de reflexão, é uma atitude de introspecção e também é uma atitude de acolhimento. Eu acho que esses movimentos, conjunto de movimentos que vem surgindo já há alguns anos, de uma maior participação das mulheres na infraestrutura, e aí falando como alguém que milita no setor da infraestrutura, pode ser muito benéfico para esse setor historicamente yang. Trazer uma visão feminina ou do feminino, seja vinda de um homem ou de uma mulher, não interessa, mas uma visão do feminino, uma visão da empatia, uma visão do consenso, uma visão, como todo mundo gosta de falar, fora da caixa, acho que ela pode nos beneficiar demais. E eu acho que a Covid nos traz essa necessidade. Estados e concessionárias, empresas privadas, estão todos no mesmo barco, todos com problemas financeiros, todos com dificuldades. Quais são os caminhos que nós vamos enfrentar e traçar para superar essa crise? E eu acho que essa talvez seja algo que a gente pode se beneficiar demais
nesse encontro dessa tarde, com 5 profissionais de alto gabarito, militantes na área de infraestrutura há muito tempo, e que vão nos brindar aqui com suas reflexões e com suas sugestões para que a gente possa passar por esse momento tão difícil que nós estamos vivendo, mas que certamente em breve nós poderemos fortalecer o nosso yang, né? Sair um pouco desse nosso yin, poder sair na rua, se abraçar, conversar com todos, mas enquanto isso a gente precisa pensar como sair e superar essas dificuldades. Então, sem mais demora, eu queria passar a palavra para a Luísa Monteiro de Castro, consultora e coordenadora do MBA em Infraestrutura da PUC de Minas Gerais, especialista na área de concessões e PPPs, e uma das idealizadoras aqui desse seminário, um grande motor aí da infraestrutura atualmente, realmente uma pessoa de grande referência. Luísa, boa tarde, obrigado. Boa tarde, Fernando, boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde, Fernanda, Cristiana, Isadora, Mariana. Fernanda, queria te parabenizar pela explanação brilhante, acho que foi muito prudente, foi muito interessante ver essa visão, essa divisão do que é feminino, que é independente do sexo feminino ou masculino. Todos nós temos um lado feminino e masculino. Eu achei muito interessante você colocar esse foco, achei muito bacana mesmo e muito inovador. O que eu pretendo falar aqui hoje também foge um pouquinho da nossa questão de falar somente da infraestrutura. Eu pretendo entrar um pouco em pontos mais sociais, porque o nome do nosso evento, o nome desse webinar é Impactos da Pandemia na Infraestrutura, Isolamento e Resiliência. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isolamento e resiliência, porque eu entendo e nós entendemos como um grupo, quando a gente estava formulando o que seria debatido aqui hoje, que nós temos um dever cívico de enfrentar algumas questões que ultrapassam o ponto da infraestrutura. A primeira reflexão que eu quero fazer é a respeito do isolamento. A gente está vivenciando uma crise sanitária e essa crise afeta a economia, essa crise afeta a saúde pública, mas essa crise também afeta o nosso lado emocional. Essa crise traz para a gente uma pressão mental muito grande. E essa pressão mental, ela pode surgir através de vários fenômenos, que são fenômenos muito comuns na nossa era. O primeiro desses fenômenos é o fenômeno da hiperconexão. É a necessidade que a gente sente de sempre estar conectado. O medo de perder alguma informação na internet, alguma informação de uma rede social, é o nosso vício em olhar as notícias, é o nosso vício em perder a nossa energia naquilo. E essa hiperconexão, ela também está relacionada ao fenômeno da hiperinformação, que é quando a gente ultrapassa o limite de informações que a gente consegue assimilar. É uma sobrecarga de informações muito grande e torna o ser humano realmente nos torna incapaz de lidar com aquilo tudo. Esses dois fenômenos, além de trazer muita ansiedade, eles podem gerar, que é o terceiro fenômeno, que é super importante a gente conversar, que é um fenômeno que eu converso direto com a Mariana sobre isso, que é a infotoxicação. É aquele momento que a gente perde a capacidade de assimilar e perde nosso senso crítico. Você recebe tantas informações diárias, por minuto, a cada site, a cada rede social, que você perde seu senso crítico e não consegue mais avaliar aquilo que você está tendo acesso. E diante desse cenário de absoluta incerteza que a gente está vivendo, a gente vivencia posicionamentos distintos entre as diferentes esferas de governo, a gente vivencia novidades legislativas diárias e principalmente a disseminação incontrolável de fake news, como, por exemplo, a questão, os supermercados vão ficar desabastecidos, aí isso gera um caos na população, a população toda vai até um supermercado tentar se abastecer e acaba gerando um ambiente para maior disseminação da doença. Então, assim, a fake news faz parte da doença,
faz parte da doença atual. A gente vive, o coronavírus é uma doença e a fake news é uma doença. E a partir daí, eu acho que eu posso passar para a segunda reflexão, que é a reflexão a respeito da resiliência. O que é ser resiliente? Resiliente é aquilo ou aquele que tem uma capacidade de se adaptar a uma situação nova, mesmo que seja uma situação negativa. Claro que, como a gente está falando de um evento, de um webinar a respeito de infraestrutura, a gente vai falar sobre a resiliência dos contratos. Só que o meu papel aqui agora não é o foco nos contratos, meu papel é o foco em nós profissionais, estudiosos e produtores de conteúdo. Eu acho que nesse momento a gente não tem que ser somente produtor de conteúdo, mas também assumir o papel de curador de conteúdo. A gente precisa fazer parte da cura dessa doença, da cura por meio da informação de qualidade, da cura por meio do estudo, por meio do apoio à ciência, e servir como um filtro para a sociedade, que eu acho que a sociedade precisa de pessoas que estejam responsáveis por trazer uma informação verdadeira, clara, sem nenhum, que não seja tendenciosa. Então, esse é o motivo que eu aprecio tanto a importância da criação de espaços de diálogos como esse que a gente criou aqui hoje. Quero reafirmar o nosso compromisso com a seriedade dos debates e a busca da verdade das informações em todos os sentidos, independente do tema ser ou não a infraestrutura. É isso. Muito obrigado, Luísa, por essa fala tão importante num momento tão complicado, né, em que todo mundo bebe das informações na internet, basicamente, né, então é fundamental que nós tenhamos espaços adequados, como você disse, para difundir boa informação. Queria passar a palavra agora para a professora Cristiana Fortini, professora da Federal de Minas Gerais e da Milton Campos, e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Professora Cristiana, boa tarde. Boa tarde, pessoal que está nos assistindo. Boa tarde, Fernando, boa tarde, meninas. Queria agradecer a Fórum por ter nos propiciado esse momento de conversa, né? A gente, na verdade, acho que aqui todas nós estamos um pouco mais para apresentar algumas dúvidas e algumas primeiras constatações de todo esse episódio do coronavírus, de como é que isso impacta ou pode impactar a questão da infraestrutura, mas claro que a gente não tem certezas absolutas, seria bastante pretensioso e até contrária a toda a lógica que envolve a questão do coronavírus, que a gente neste momento pudesse trazer verdades absolutas. Então, assim como quem está nos assistindo, e a gente sabe que tem, nos disseram que são quase 600 pessoas, e certamente entre as 600 pessoas estão cabeças extremamente importantes, outras observações vindas da nossa audiência. Eu, na verdade, pretendo abordar algumas coisas que me parecem que são cruciais. Eu acho que todo esse caos gerado pelo coronavírus, ele é, na verdade, uma grande oportunidade para que a gente, ao refletir sobre essa relação público-privada, faça de uma maneira mais humilde. Na verdade, eu acho que a grande lição do coronavírus é nos provocar uma reflexão sobre todas os nossos vínculos, as nossas relações, mas, sobretudo, pensando do ponto de vista do direito e pensando do ponto de vista das relações da administração pública com o particular, envolve também uma revisitação de alguns conceitos e de alguns dogmas. É interessante que a gente costuma, e nós costumamos, né, aqueles que lidam no direito administrativo, com o direito administrativo há mais tempo, então tem isso ainda mais enraizado, nós aprendemos
que uma dose de burocracia, e por vezes alguns de nós aprendemos até com uma orientação ainda mais ortodoxa, que a burocracia seria uma grande salvaguarda para o interesse público. As regras, os controles, os ritos, toda a liturgia seria uma forma de agasalhar este interesse público. E, portanto, exatamente em face da ameaça a que esse interesse público poderia estar sujeita, é que há toda uma construção em torno de se criarem essas regras, de se criarem esses obstáculos. E talvez o coronavírus seja a cereja do bolo derradeira para nos mostrar que, por vezes, a burocracia ela acaba se revelando como um impedimento ao alcance do interesse público. E eu vou demonstrar com alguns exemplos por que vislumbro que estamos diante de uma oportunidade. Eu acho que houve um pequeno problema com a transmissão da professora Cristiana. Talvez a gente aguarde só mais um segundinho, ela voltar, senão eu tomaria a liberdade de passar para a Fernanda a fala, e aí a gente inverte a ordem quando o problema da professora Cristiana tiver resolvido. Podemos seguir assim? Então, queria então passar a fala para Fernanda Galupo, professora do MBA em Infraestrutura, Concessões e PPPs da PUC Minas Gerais. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Não está travando não, né? Eu gostei muito da fala do Fernando, porque quando eu estava fazendo essa minha fala de 5 minutos, ela trouxe eu tive uma visão muito empática também, e eu acho que essa questão do masculino e feminino, essa complementariedade do masculino e feminino, ela é muito importante, porque o feminino realmente ele tem essa visão muito empática com relação às coisas, a situação de um modo geral. E esse momento, para mim, ele é um momento de muito aprendizado, mas também é um momento único para a gente aproveitar para melhorar o nosso modelo regulatório. E por que eu estou falando isso? Porque essa pandemia, ela vai afetar de um modo generalizado os contratos de concessão. Com certeza, uns mais, outros menos, mas contratos de todas as esferas, da União, dos estados, dos municípios, dos vários setores, rodoviário, aeroportuário. Oi? Pode falar? Então, voltando, essa pandemia vai afetar os diversos setores rodoviário, aeroportuário, saúde, educação, serviços funerários, todas as modalidades de concessão comum, patrocinada, administrativa, e eu vejo isso como, nesse contexto, como uma oportunidade. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu estou com a impressão que está travando. Eu vejo isso com... Vocês falam Fernando, eu entendo Fernanda. Vou continuar. Então, eu vejo isso como uma oportunidade da gente testar de forma generalizada a segurança jurídica dos nossos contratos
e reavaliar a forma como os nossos contratos têm sido estruturados. Pela minha experiência, e eu, inclusive, acabei de escrever um artigo sobre isso, eu vou até publicar, tem muitas cláusulas contratuais que são padrão aqui no Brasil, elas não vão ser capazes de resolver esses problemas que a gente certamente vai enfrentar. A Mariana vai até falar um pouco desses problemas daqui a pouco. E quais são as consequências desses problemas que a gente vai enfrentar e não vai conseguir resolver? Processos de reequilíbrio intermináveis, extinção de contratos sem a devida indenização da concessionária, cálculos que trazem prejuízo para ambas as partes. E, além disso, a gente sabe que muitos órgãos públicos, principalmente no âmbito dos municípios, não têm qualquer condição de se reestruturarem nesse contexto, né? Especialmente pela falta de estrutura técnica e de um modelo regulatório institucionalizado. Então, vai ser uma oportunidade de todo mundo sair de um ponto de partida, de um mesmo ponto de partida, de um mesmo problema em comum, e ainda que com consequências distintas, e começarmos a repensar como que nós vamos estruturar os nossos contratos, principalmente nas cláusulas referentes a equilíbrio econômico-financeiro, que são cláusulas relativamente testadas, e na parte de extinção de contratos, que eu chamo de cláusulas abandonadas, né? Cláusulas que ainda não foram contestadas. Então, vamos aproveitar que vai estar todo mundo revendo a carteira de projetos, calculando desequilíbrios, indenizações por extinção das concessões, e vamos ajudar uns aos outros para melhorar o nosso modelo regulatório. E nós podemos, diante disso, realizar fóruns, debates, aproximar os municípios de outras esferas de governo, pode ser por meio do BNDES, dos estados, enfim, avaliar melhor as peculiaridades de cada contrato e juntos vamos construir melhor um novo modelo de regulação. E isso pode ser feito tanto nos contratos novos quanto nos contratos antigos, porque a gente já vai estar em processo de acordo, né, nos contratos antigos. E o que isso demanda, claro, principalmente a vontade de melhorar a prestação de serviço público no Brasil, isso sem olhar para os próprios interesses, o que nesse contexto é muito difícil. E segundo, parceria entre os gestores públicos, entre as concessionárias e os órgãos de controle. Essas partes realmente não vai dar para brigar mais, agora nós vamos ter que andar de mãos dadas como uma verdadeira parceria. Estamos todos com o mesmo objetivo, melhorar a prestação de serviços públicos no Brasil. E, para concluir, eu trago uma pergunta com a minha sugestão de resposta, que é a proposta desse webinar. Como que nós, profissionais da infraestrutura, nós poderíamos ser resilientes nesse momento, né, e aprender diante desse problema. Vamos aproveitar esse fato como uma oportunidade para juntos nós podermos melhorar o nosso modelo regulatório.
Muito bom, Fernanda, muito obrigado por essas considerações, por trazer realmente essa visão de talvez uma oportunidade para a gente olhar os contratos de concessão e PVP de uma nova forma, né? Eu queria, a professora Cristiana havia caído, mas eu queria agora retomar. Professora, se você puder começar a sua fala desde o início, acho que aí vai ter mais fluidez para os nossos espectadores, tá bom? Obrigado. Estão me ouvindo, gente? Muito bem. Ah, que bom. Bom, então... eu queria... então, vamos voltar, né? Pedir desculpa aí. Realmente, meu celular, minha internet de casa caiu, eu vou ter que usar a internet do celular. Eu queria primeiro dizer que é curioso como a gente no direito administrativo, e claro que isso vem sendo cada vez mais discutido, mas a nossa base do direito administrativo, portanto, isso vai afetar as relações contratuais, os contratos ordinários de maneira mais intensa, mas mesmo os contratos chamados de especiais, aqueles que são sempre mais vinculados à área de infraestrutura, também sofrem um reflexo de uma premissa segundo a qual a administração pública... primeiro, para se proteger o interesse público é necessário uma certa liturgia, é necessário um ritual, é necessário que exista um controle e um passo a passo a serem observados. E toda essa ideia, que é uma ideia vinculada à noção de burocracia, a uma noção positiva de burocracia não como empecilho, mas sim como uma medida de salvaguarda do interesse público, é algo que está em jogo, está em xeque. Por quê? Porque vocês vejam que quando nós tivemos, talvez, para a realidade brasileira, o primeiro inimigo externo, o primeiro inimigo capaz de nos chacoalhar, já que a gente é um país que não vive ameaças naturais muito, muito severas, que não padece de problemas relacionais com os nossos vizinhos, ou mesmo com outros países. Este é o nosso grande desafio. E quando a gente foi testar a nossa lei ordinária de licitações e contratos, a nossa lei não conseguiu resolver, mesmo tendo um dispositivo que cuide de emergência e de calamidade pública. Ou seja, mesmo a lei, com seus mais de 20 anos, contendo um dispositivo que teria que ser acionado para uma situação como essa, percebeu-se que aquele dispositivo ainda é extremamente burocrático para efetivamente facear uma situação como é a do coronavírus. Nós precisamos de criar uma outra hipótese de dispensa que nos ensinou algumas coisas que deveríamos, então, incorporar na realidade da administração pública. Vejam que o nosso legislador ordinário estabeleceu um prazo de 180 dias para a cura do interesse público diante de uma contratação emergencial. E a gente sabe que 180 dias podem não ser suficientes para realmente atender a administração pública diante de uma situação de calamidade ou emergência. Então, tivemos que ter o coronavírus para que agora possamos verificar que não é lógica a forma com a qual a gente lidava com essa contratação emergencial. Contratávamos por 180 dias e depois ou tínhamos que fazer uma outra contratação emergencial sujeita a todas as críticas e eventuais sanções, ou tínhamos que dar início a um procedimento licitatório, ou um procedimento licitatório concomitantemente ao prazo de 180 dias, ou tínhamos que fazer uma contratação de remanescente, ou seja, nós há décadas sabemos que esses 180 dias não tem nenhuma razão de ser, porque o legislador não consegue antever efetivamente qual é o prazo necessário para suprir a questão da calamidade ou de emergência, mas a nossa lei, que bebe dessa origem burocrática, como o seu perfil, a sua coluna vertebral, resolveu fixar, e é um número completamente aleatório, essa marca de 180 dias. Precisamos também de passar por isso para verificar que a gente também, sempre pensando que isso acautelaria o interesse público, exige determinadas documentações que poderiam ser suprimidas.
está lá a medida provisória 926 para dizer: a administração pública, diante da situação de emergência, pode abrir mão de determinadas documentações. Quantas documentações nós solicitamos aos licitantes no dia a dia da administração pública que, na verdade, não tem razão de ser, que só contribuem para fazer da licitação um processo de gincana, um processo em que o foco continua, por mais que a gente tenha avançado, muito ligado a essa questão documental. Também não é hora de repensar o que a gente pode, de fato, suprimir? Também não é hora de repensar que essas relações público-privadas, e aí pensando com mais razão de ser, nos contratos em geral, depois daqui a pouco eu vou falar dos contratos de infraestrutura, mas nos contratos em geral, não podem ser talhadas e olhadas com essa ótica de uma inimizade, com essa ótica de que a administração pública é sempre a senhora, sempre aquela que vai efetivamente ditar os rumos daquela relação. E eu vou dizer por uma coisa específica. Vejam que a administração está precisando de uma certa choque de humildade, eu acho que eu vou usar essa expressão, e para admitir que algumas das suas condutas, algumas das regras que norteiam o seu comportamento cotidiano, não fazem sentido diante do inimigo coronavírus. Quantos são os artigos, pareceres, escritos a respeito, por exemplo, de pagamento antecipado? Na medida em que, para efetivamente adquirir produtos, contratar serviços, alguns fornecedores, alguns prestadores estão demandando pagamento antecipado. Bom, a regra ser o pagamento não antecipado, tudo bem, mas já de algum tempo que nós experimentamos situações, e esta é a situação por excelência, em que o pagamento antecipado ele não funciona como, ou melhor, o não pagamento antecipado ele não funciona como uma forma de proteger o interesse público. Na verdade, há várias situações, essa do coronavírus é só mais uma, em que melhor seria que o pagamento antecipado ocorresse, porque isso levaria a administração pública a oportunidades de contratação mais saudáveis, e nós continuamos diante de uma ordem jurídica, a gente já tem entendimento do TCU nesse sentido, um sentido mais flexibilizante, em casos que assim mereçam, a gente tem posições doutrinárias, mas a nossa ordem jurídica continua a não cuidar disso. O PL 1292 está a prever um pouco mais de flexibilidade para a questão do pagamento antecipado, mas ainda assim voltado para dois cenários. E acho, talvez, e aí pensando nesse vínculo, nesse laço público-privado, que parece que, de alguma forma, quando nós brasileiros, né, quando foi editada a Lei 13.655, a gente estava antevendo, e aí, claro, é um exercício ficcional esse meu, que poderíamos ter um problema bastante grave a falar para o administrador público e a falar, sobretudo, para o controle, enfim, do controle externo, a falar para o Ministério Público, a falar para o Judiciário, que as dificuldades por que passa o administrador e o gestor público, às vezes levam à adoção de medidas que podem parecer heterodoxas, podem parecer fora da cartilha. Tudo que a gente está vivenciando nesse um mês nos revela esse dado. E, portanto, quando a gente pensa que o administrador está agora compelido a adotar medidas e comportamentos como, eventualmente, contratar uma empresa inidônea, eventualmente contratar por preços que estariam em desacordo, eu tenho uma dúvida a respeito disso, mas em desacordo dos parâmetros que a lei, via medida provisória, estabeleceu. O que a gente acaba constatando é que, de fato, não é possível imaginar que o legislador vai antever todas as circunstâncias e vai prescrever o caminho correto que o administrador público deve adotar, porque a realidade que o legislador concebe naquele momento, ela será e poderá ser completamente diferente daquela que vai ser enfrentada pelo legislador. Então, o exercício da humildade, eu acho que é a maior lição que a gente tira disso.
da gente como seres humanos e dos atores públicos e privados coenvoltos nisso. É o legislador que não consegue antecipar tudo que a administração pública vai sentir, é o gestor público que agora vai precisar sentar com o particular para efetivamente reestudar os contratos, porque a necessidade de que eles se coloquem no mesmo barco, gestor e privado, para que de maneira conjunta consigam sobressair a essa crise, é sim um exercício de humildade para a administração pública e para o privado também. Então, acho que talvez a lição que a gente tire dessa questão da pandemia é exatamente isso. Ela nos convida a refletir sobre as bases do direito administrativo, a refletir sobre as impossibilidades de antever comportamentos que devem ser adotados, a imaginar que o gestor público está diante de, certamente, o maior desafio de toda a sua carreira, de convidar o controle a olhar essa situação também de maneira mais empática, resgatando a Lei 13.655, e especialmente de ter maturidade para examinar o pós-pandemia e para entender que, de fato, aquilo que se imaginou no contrato, pelo menos durante esse período, não será capaz de ser realizado. E que as partes têm que ter, então, um vínculo emocional e pensar que é dessa união que pode sobressair, efetivamente, a preservação do interesse público. Nesse momento, Fernanda, essas seriam as minhas ponderações iniciais. Tiana, muito, muito bom você poder trazer uma reflexão tão ampla sobre as características das nossas leis de contratações públicas e contratos públicos dentro desse turbilhão. E eu acho que realmente é conseguir enxergar para além, né, para poder trazer esse exemplo como um exemplo de que o tempo passou, a legislação ficou para trás, ela precisa ser atualizada e a gente precisa ter, como você bem disse, humildade para revê-la, aperfeiçoá-la e sair dessa crise melhor. Obrigado. Isadora Cohen, eu vou passar a palavra para ela foi subsecretária de Parcerias do Estado de São Paulo. Hoje ela é sócia da área de governo da consultoria internacional KPMG, e eu confesso que sou um grande admirador dela, porque sou o marido dela. Eu vou fazer uma propaganda aqui. E passar a palavra para a Isadora. Obrigada, Fernando. Obrigada, meninas, por esse convite, com o qual eu estou super honrada e muito feliz de poder fazer parte dessa discussão de altíssimo nível, com a apresentação desse, que eu também admiro demais. Esqueceu de dizer que sou cofundadora do Infraquest, é outro canalzinho que também me orgulha, que eu sempre gosto de aproveitar para fazer um pequeno merchan. Mas eu gostei muito das falas das minhas antecessoras, elas foram super construtivas e acho que, de alguma forma, me levaram a refletir, inclusive, sobre a minha própria fala, que estaria muito focada na consensualidade, e nessa consensualidade tratada em âmbito contratual, né? Tendo em vista que nos contratos de infraestrutura, o próprio contrato e o edital fazem lei entre as partes, talvez, e eu concordo com a Fernanda, concordo com a Cris, concordo com a Luísa, a gente precise pensar sobre como reformular e ter melhores contratos. E eu faço uma provocação que não é uma provocação nova, na verdade, eu sempre bato nessa tecla, mas eu acho que agora, mais do que nunca, ela se faz muito presente, que há necessidade e uma ênfase para a flexibilidade desses contratos de longo prazo. Né? Quando a gente está tratando de contratos de infraestrutura, a gente está tratando de relações que se perfazem em um determinado momento, mas que são constantemente testadas, porque elas se estendem por um longuíssimo prazo, por diversos governos, por diversas leis orçamentárias, com uma matriz que foi pensada originalmente. Até queria citar aqui um artigo recentemente publicado pelo Gabriel Farrado, no nosso querido Gabriel Farrado, conhecido de todos nós aqui, publicado na coluna Infra do Jota, que põe luz sobre essa questão da flexibilidade e faz uma pergunta muito pertinente para o momento de hoje. Que e acho que também a professora Cristina coloca isso também de alguma forma, aliás, de forma brilhante, o nosso direito administrativo tradicional resistirá?
né? E eu acho que essa pergunta, ela traz à tona justamente essa necessidade de flexibilidade. E por que que essa pergunta, ela é super pertinente nesse momento, né? Porque o direito administrativo tradicional, ele justamente trata com muita ênfase da vinculação aos princípios editalícios, da vinculação ao edital, né? E de uma necessidade de previsibilidade para que as relações se perfazem. Então, nós sempre nos apegamos a esse, que é quase um mantra, que é o mantra das condições efetivas da proposta, que muitas vezes serve, inclusive, para lastrear os pleitos de desequilíbrio que constantemente também marcam as relações das partes contratantes, né? Tanto o poder concedente quanto a concessionária, né? O parceiro privado. E acho que a professora Cris, ela coloca aqui um aspecto muito interessante sobre a burocracia como proteção e também faz uma desmistificação desse ponto para que a gente possa olhar com profundidade sobre essa burocracia e sobre as questões. Gente, só um minutinho que a Isadora já vai voltar, tá? A gente está só esperando a internet estabilizar. Eu não sei se é porque a gente está na mesma internet, mas eu estou vendo tudo aqui. Eu também tô vendo. Também tô vendo. Para mim tá super normal. Bom, pessoal, retomando então aqui o ponto, acho que foi nesse ponto que eu parei, eu estava fazendo aqui uma explanação a respeito desse binômio, né, de coexistência entre a flexibilidade e a necessária previsibilidade. E eu gostei muito da fala da Luísa, que trata da resiliência, e embora ela não tenha falado sobre a resiliência dos contratos, eu acho que esse é o ponto fundamental, e ela introduziu isso de forma também muito, enfim, excepcional no meu ponto de vista, porque esse é o ponto principal com o qual a gente vai lidar nesse momento. Para salvar os contratos de concessão e possivelmente para salvar os serviços, seja no momento atual, emergencial e de enorme urgência, seja nos próximos anos que seguirão, próximos anos vai, enfim, num cenário mais pessimista, mas nos eventos que forem subsequentes a essa crise que já está instalada, nós precisaremos pensar na resiliência desses contratos e trazer à tona essa flexibilidade. E aí, claro, um aspecto que se coloca, além da previsibilidade, é até que ponto a gente pode estressar essa mutabilidade dos contratos, que eu, de fato, defendo. Eu sou aqui defensora dessa mutabilidade, sou defensora das revisões ordinárias, sou defensora de a gente pensar com carinho sobre como fazer essas revisões e sobre inserir essas revisões, inclusive, no âmbito contratual, de forma muito cuidadosa. E aí, um dos aspectos que eu venho conversando bastante com as meninas e com o Fernando também é sobre, além da extensão dessa mutabilidade, em que situações ela se justifica. Eu acho que já estamos sendo chamados a pensar sobre isso. Agora, lutamos todas as partes contratuais contra um inimigo comum, né? A doença, o vírus, é um inimigo comum, porque geralmente a gente tem a falsa percepção, que não, na minha opinião, não deveria ser, porque, afinal de contas, estamos aqui tratando sobre parcerias, e acho que até uma visão um pouco poliana, talvez ingênua, mas eu acho que sim, existe um caminho que está sendo pavimentado, e agora de forma ainda mais clara, de que as partes têm que atuar em consonância e, de fato, tentar perfazer uma parceria. Mas
essa visão, ela ainda não reflete a realidade. No mais das vezes, os pleitos que se colocam, eles são negociados com partes que se colocam em confronto, com partes que se encaram como se inimigo fosse. Quando a gente está lutando contra um inimigo comum, é mais fácil uma composição, é mais fácil ter solidariedade, mas essa solidariedade, que eu acho que é um pouco do que marca a fala das meninas até agora, ela vai precisar estar presente nas negociações que se fazem agora e nas negociações que possivelmente vão marcar os próximos passos a partir da resolução da crise da pandemia ou da crise da saúde que emergencialmente se instala nesse momento. E então a gente vai precisar se deparar com discussões sobre a moldura desses contratos e como elas estão preparadas para lidar com essas condições intervenientes, né, essas intercorrências pós-contratuais, que possivelmente não estavam previstas nos contratos quando eles se formaram, quando o vínculo jurídico se estabeleceu, né? Um aspecto sobre o qual eu tenho pensado bastante, e confesso que essa reflexão não é só minha, eu vi o seminário que a Luísa promoveu com o secretário Marco Aurélio, tenho lido bastante também sobre isso, em especial a produção mais recente do professor Egon Bockmann. Eu achei muito interessante levar, talvez, os conflitos que surjam a partir desse momento e dos próximos que se instalarão a terceiros que possam, de forma amigável, ajudar uma composição, ajudar na criação desse espírito do razoável e do possível de ser exigido nesse momento. E aí eles mencionam, inclusive, a solução por meio de juntas técnicas, por dispute boards, né? Enfim, eu acho que esse é um mecanismo que possivelmente vai surgir aí com mais ênfase nos próximos tempos. Porque me parece que as cláusulas de desequilíbrio, e eu sei que a Mari vai falar um pouquinho, a doutora Mariana vai falar um pouquinho sobre isso na sua fala, mas me parece que as cláusulas de desequilíbrio não serão suficientes, assim como possivelmente as classificações tradicionais que a gente tem de força maior e todas as demais não serão suficientes para socorrer as partes nesse momento que a gente está vivendo atualmente, né? Então, as cláusulas de desequilíbrio, elas muitas vezes são instrumentos que lidam com uma alocação de riscos, e a matriz de riscos desses contratos, como eu disse, possivelmente não previu essa situação. Desequilíbrios estão, de modo geral, como a gente sabe, o jargão sempre fala, decorrentes de prejuízos sofridos por uma das partes em razão da materialização do risco alocado à outra parte. Aqui o risco não está alocado. Então, essa é uma das provocações que eu queria colocar. E lógico, né, retomando também a fala da Fernanda, que também tratou aqui dos desequilíbrios, e que eu achei que foi muito feliz em dizer que teremos que repensar e, inclusive, reestruturar os nossos contratos. E, por fim, gostaria de fazer uma última provocação nessa minha fala inicial, ela tem que ser curtinha, sobre uma externalidade interessante desse momento, que diz respeito a uma outra característica feminina que eu acho, além da consensualidade, que foi a marca da minha fala até agora, é a inovação. Eu acho que a inovação, e aqui a gente tem se deparado muito fortemente com inovações tecnológicas e com o reconhecimento da tecnologia e de como ela pode estar a serviço de todos nós nesse momento e possivelmente nos próximos que se apresentarão, como usar melhor as tecnologias, não só como instrumento contratual, instrumento de monitoração, de fiscalização, de relacionamento entre as partes, mas também, em especial, de geração de dados, de geração de informações, de catalogação dessas informações, inclusive para que tenhamos uma melhor gestão contratual e uma melhor realização e mais, assim, assertiva de políticas públicas, de orientação das políticas públicas e de orientação de melhores contratos. Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar na minha, enfim, intervenção inicial, e mais uma vez queria agradecer por essa oportunidade e pelas palavras do Fernando, de quem eu também sou muito fã. Obrigado, Isadora, por essas colocações, e acho que chama a atenção essa ideia de que, diante de um risco tão inesperado como esse, talvez um reconhecimento de que não há
na partida, uma matriz de risco estabelecida em contrato, e que talvez a gente precise pensar em formas consensuais de resolução, sem contar a questão da inovação que você muito bem trouxe. Eu queria agora passar a palavra a Mariana Velar, que é consultora na Manesco Advocacia e professora, para que possa encerrar esse primeiro conjunto de falas aqui do nosso encontro. Muito obrigada, Fernando. É uma honra imensa estar aqui com você e com essas mulheres que eu admiro tanto, que são parceiras dessa caminhada aí, desse enfrentamento. Eu gostei muito da fala de todos, e acho que a gente teve uma linha comum até de, não só de ter resiliência, mas de ter humildade para saber que a gente está enfrentando uma situação nunca antes vista, e que por isso todas as soluções elas ainda são provisórias. A gente tem pensado. Eu estou tão humilde que eu não escrevi nada até agora. Eu tenho conversado todos os dias com clientes, com parceiros, colegas de escritório, até as ideias que eu vou tratar aqui, eu prometo que depois vou fazer a referência no LinkedIn, depois eu posso passar meu perfil aí para quem tiver interesse, para fazer esse acervo, essa curadoria de informações que a Fê mencionou, que eu acho tão importante, para a gente ficar um pouco menos perdido, ter discussões de mais qualidade, e eu acho que hoje todas vocês contribuíram demais nessa missão. Então, minha gratidão por estar nesse momento aqui ao lado de vocês. Minha fala tem uma sinergia imensa com a da Isa, porque eu acho que esse momento ele faz emergir uma nova postura dos parceiros, e é parceiro mesmo, né? A gente nunca teve a ideia de parceria tão posta à prova. Ela saiu do diálogo bonito de missão e valor, das PPPs, das concessões, e passou a ser uma necessidade, uma condição para que esses vínculos continuem. E esse tema transversal da resiliência ele é muito importante, porque todas as partes envolvidas, não só no contrato, mas todos esses stakeholders, incluindo os órgãos de controle, eles vão precisar, uma vez que estão submetidos a essa situação de grande estresse, se esforçar para que a gente volte o mais rápido possível a uma situação de normalidade. Né? A resiliência é um conceito que a gente tomou emprestado da física, e a psicologia dá um tratamento, e eu acho que isso tem toda a aplicabilidade aos vínculos contratuais, principalmente aos vínculos de longo prazo, que são em sua natureza incompletos. A Isa falou do texto do Gabriel, um texto excelente, recomendo a leitura para aprofundar essas ideias. Mas eu queria falar, em especial, de um tema, considerando que o meu tempo é curtinho, de uma que eu considero que é uma das questões jurídicas centrais para esse tema, que é como que vai ser regulado, então, esse tema do caso fortuito? A gente pensa nas contratações administrativas, a área econômica extraordinária, ela é um problema do poder público. Nas concessões, a gente tem a figura da matriz de risco que pode ter sub-riscos de caso fortuito que eventualmente são transmitidos ao privado, como, por exemplo, casos fortuitos seguráveis, é o concessionário que vai lidar. Mas como as meninas anteciparam tão bem, a gente chega num momento de disrupção contratual tão grande que as velhas estruturas elas nos parecem insuficientes para dar uma resposta satisfatória à sociedade. Então, a gente tem que pensar aqui o que vai existir entre as situações extremas, que é fazer uma revisão nos moldes do contrato extraordinária ou partir para um vínculo de extinção que muitas vezes nem será viável, considerando que a gente tem serviços que são essenciais e que tem a continuidade como um dos princípios. Eu gosto muito de um texto do meu amigo Caio Loureiro, que ele fala, esqueça o reequilíbrio. Não porque ele é contra a garantia dos direitos econômicos das empresas, nós somos a favor, né? Nós somos advogados, trabalhamos com isso, mas porque a gente quer alertar para o discurso do reequilíbrio como uma panaceia para todos os problemas dos contratos. Não vai funcionar assim, a gente está numa crise que não é só sanitária, mas ela já é fiscal, a gente tem uma escassez imensa de recursos que vai ser agravada pela crise econômica que já se iniciou. Então, a gente não pode ser inocente a ponto de achar que esse mecanismo ele vai ser o único disponível na mesa para que esses problemas sejam resolvidos, né? Senão a gente vai ser igual aquela criança que quando a mãe fala que na volta a gente compra e acredita, né? Às vezes a volta não vai chegar, né? A gente tem essa previsão de que contratos não essenciais podem, inclusive, chegar a um fim, a uma terminação, né? Algumas medidas, alguns atores já podem se imbuir desde já. A gente está vendo um esforço legislativo bem forte
para regular diversas relações. Tem ainda, hoje estou muito no mexendo do Caio. O Caio é só meu amigo e meu colega de trabalho, tá, gente? Mas ele teve um texto super legal sobre a conveniência de existir um regime jurídico transitório para as relações público-privadas. Sobretudo no caso dos contratos administrativos, considerando que a gente tem tanta resistência a pensar na consensualidade no contrato, que é um contrassenso, a meu ver, mas a gente tem esse problema. Da parte dos reguladores, dos controladores, a gente pode e deve esperar que eles tenham uma atuação com o norte da consensualidade, que seja uma atuação também consequencialista, porque assim prevê a legislação brasileira, a lei de introdução às normas do direito brasileiro tem esse novo vetor, né? A gente já discutiu isso em outras oportunidades, acho que é um assunto até para um outro webinar, mas muito importante. Os reguladores também, eles têm um papel de médio e longo prazo, de ver como que vai ser a retomada do fluxo de projetos. A gente já teve algumas decisões, a meu ver, acertadas, de suspender alguns leilões, como, por exemplo, de geração de energia, não faria sentido nesse momento fazê-lo, mas a gente não pode também permitir que o medo gere uma paralisia total do setor da infraestrutura, porque isso vai agravar todos os problemas que a gente já está falando aqui, né? E da parte do poder concedente, por outro lado, o pressuposto, como a Isa falou muito bem, é que os contratos de concessão são contratos incompletos, eles são de longo prazo. Você não casa com alguém sabendo tudo que vai acontecer em todos os anos dos 20, 30 anos daquela união. Uma concessão também é a mesma coisa, as partes vão descobrindo nuances da execução contratual fazendo. Né? E os contratos bem modelados, felizmente, até já tem alguns instrumentos para poder viabilizar esse diálogo, né? A gente sabe que, considerando essa lógica, algumas alterações, elas mais do que possíveis, elas vão ser necessárias, vão ser impositivas, vão ser à medida que melhor cura o interesse público. Então, diversas formas de adaptar o objeto contratual às obrigações. A gente está vendo previsão de alteração de fluxo de pagamentos, de investimento, suspensão de metas de desempenho, cronogramas de investimento e dos pagamentos de outorgas, é uma discussão muito importante, a própria atenuação da atividade sancionatória, considerando o levantamento de algumas obrigações contratuais, como a Isa falou muito bem, a instauração de novos mecanismos de resolução de controvérsias. Então, por exemplo, o dispute board ele é muito importante, ainda que não tenha previsão originária lá no contrato de concessão. São todos assuntos muito importantes que devem ser endereçados desde já, né? A gente não está com as mãos atadas, é muito difícil, mas tem um caminho. E da parte da concessionária, ela também não pode ficar no berço esplêndido e achar que ela vai contar apenas com o reequilíbrio como ele era feito anteriormente. Nada será como antes. Então, a gente já está coletando aqui na prática, né, vivendo isso dia a dia com os nossos clientes, que diversos mecanismos já podem, de gestão, inclusive, né, não só jurídicos, podem ser implementados. Os planos de contingência financeira e operacional estão sendo importantíssimos, estão sendo, inclusive, um vetor para a conversa, para o diálogo com o poder concedente, para que o poder concedente entenda melhor a operação e as situações de estresse do fluxo de caixa da concessionária. Uma coisa importante que os planos de contingência podem prever é o teste de estresse. Então, a concessionária ela vai entender quanto de tranco que o fluxo de caixa dela vai conseguir suportar, quanto da redução do quadro não viabiliza ou inviabiliza a operação da empresa. A gente está vivendo isso, as pessoas estão adoecendo. A gente sabe que a ideia é fique em casa se puder, mas não é a realidade de muitos dos heróis que trabalham no serviço regular. Eu gostaria de tirar esse momento para agradecer todos os homens e mulheres que estão na rua por nós, não só nos serviços médicos, mas no abastecimento, na energia, em telecom, viabilizando que a gente esteja aqui nesse momento, né? Então, a gente tem essa questão mesmo de ter que lidar com as baixas, de como que vai ser feito, inclusive, os planos de segregação, já que não dá para fazer quarentena estrita em certos serviços essenciais. E, por outro lado, como que é feito o stand-by das atividades não essenciais, né, o levantamento dessas obrigações. Então, a gente vê que tem muita coisa a ser feita. E cada dia que a gente fica lamentando, fica triste sem fazer nada, é um dia que a gente perde para dedicar energia a esses vetores. Eu queria fechar a minha fala para dizer, a
A gente está falando muito de emergência, muito de apagar incêndio, a tecnologia, planejamento de guerra e afins, ela está super em alta, mas respondendo até o convite do Fernando, já que a gente está com um convite maior para introspecção, para olhar para dentro, eu acho que a gente também tem que dividir, compartimentar o nosso cérebro e as nossas ações para o curto, para o médio e para o longo prazo. Né? A gente não pode deixar de perceber que a infraestrutura é um dos motores para a retomada econômica do Brasil. A gente já tinha a expectativa que esse ano seria um ano de virada, a gente estava um pouco estagnado desde 2016, o percentual do PIB investido em infraestrutura, ele não estava batendo 2, né? Estava 1,6, 1,8, estava oscilando, a gente tinha uma previsão desse ano de ter uma virada, e provavelmente para esse ano a gente não vai conseguir cumprir essa meta, mas a gente não pode descurar da continuidade de um fluxo previsível de projetos, que é um desejo de longo prazo, acho que de todos nós que trabalhamos com infraestrutura. A gente não pode perder também o norte das reformas estruturais que já estavam sendo gestadas. A gente tem uma discussão grande sobre a reformulação do modelo geral de concessões, e olha que oportunidade que a gente vai ter. Todo mundo criando casca, né? Criando vivência de situações extremas. Então, eu vejo isso como um lado muito bom da resiliência que estamos vivendo. Também reformas para setores específicos, modernização do setor elétrico é um exemplo ótimo. Tudo isso para dizer, a gente tem uma demanda reprimida de infraestrutura no país, isso é um fato. O outro fato é que a infraestrutura tem um poder multiplicador do PIB. Ela pode e deve ser um dos pilares da retomada do crescimento econômico do Brasil. E é por isso que eu faço esse apelo, para que a gente também não perca de vista essas discussões que não são da emergência agora, mas que vão ser muito importantes para a gente ter um fluxo de continuidade nas nossas atividades. Agradeço mais uma vez a oportunidade, pessoal. Mariana, muito obrigado por essa fala, foi de extrema importância e relevância, tudo que você trouxe. Acho que foi um fechamento incrível dessa primeira sessão e chama a atenção como existe um alinhamento de visões associado à questão da consensualidade e de uma situação que realmente foge a qualquer definição de força maior ou de caso fortuito que possa ter sido prevista em contratos, né? Então, eu queria, a partir dessa provocação, pegar uma das perguntas que nós recebemos aqui. Nós recebemos um conjunto de perguntas, infelizmente nós não teremos tempo para passar por todas, mas eu selecionei algumas, e para facilitar aqui a nossa dinâmica, eu vou propor que eu faça a pergunta, e aí eu vou propor que na ordem que vocês falaram, cada uma, se quiser comentar, que faça o seu comentário, caso contrário, é só passar a bola para a próxima comentarista. Então, a primeira pergunta que a gente recebeu aqui é a seguinte: bom, a previsão nas matrizes de força maior e caso fortuito não é suficiente para tratar dessa situação? Assumindo que ela não seja, você teria uma hierarquia entre eventos de força maior, ou seja, eventos que são muito extremos, eles podem desconsiderar ou não serem mais considerados força maior e, consequentemente, exigir essa nova visão de resolução de problemas, e como isso fica quando a gente fala em segurança jurídica, né? Alguém pode entender isso como uma quebra da segurança jurídica? Eu gostaria de perguntar primeiro a Luísa o que ela acha disso, depois passar para a Cristiana. Luísa, bom, acho que a Luísa caiu. Cristiana, você quer comentar? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Bom, essa pergunta aí é a pergunta de 5 milhões de dólares, né? É a pergunta, talvez a pergunta mais importante especificamente sobre os reflexos do Covid na execução dos contratos e a questão do reequilíbrio.
Primeira coisa é que a quem fez a pergunta parte de um pressuposto que eu nem sei se está correto. Eu entendi o pressuposto, que é o de catalogar o episódio coronavírus como força maior, mas eu tenho uma dúvida anterior a essa. Primeiro, eu gostaria de saber, a primeira pergunta que eu gostaria de devolver é, será que efetivamente isso é força maior? Porque, vejam bem, uma coisa é o fenômeno do vírus, outras coisas são as formas como os órgãos estatais, e aí estou falando da União, do Estado, dos municípios, e como que cada uma dessas esferas pode ter reagido a essa questão do vírus, e o que de produção de atos estatais daí decorrente pode configurar não exatamente força maior, mas pode se encaixar em fato do príncipe. Ou, eventualmente, a depender do que a administração pública fez na intimidade do contrato, em que medida aquilo não pode também ser considerado como fato da administração. Então, eu tenho uma dúvida inicial, que é como efetivamente se catalogaria tudo isso que a gente está vivendo em termos de coronavírus. Porque você tem ordens estatais que inviabilizam determinadas atividades, e inviabilizam de forma genérica, que não necessariamente são, claro, elas têm relação com o vírus, mas toda essa polêmica que existe sobre como se enfrenta o vírus mostra que isso refletiu uma opção do Estado. Então, o Estado optou por um Estado X, o Estado Y, depois o Supremo acabou de dizer que realmente está reconhecida a autonomia dos estados para assim disciplinar. Então, cada estado reagiu ou pode ter reagido a esta questão do vírus de uma forma, assim como a União, assim como os municípios. Então, eu acho que é possível pensar em outros encaixes para isso que não sejam só a questão da força maior. Isso para não entrar na discussão de força maior é o caso fortuito, né? Para passar ao largo, marginalizar essa discussão. Mas mesmo que a gente imagine que a gente pudesse entender isto como enquadrável em força maior e, portanto, a gente fosse testar a matriz de risco de um determinado contrato e fosse extrair da matriz de risco a resposta para isso, a minha pergunta é, será que um episódio como o coronavírus, que obviamente não era pensado, imaginado quando esses contratos foram celebrados, pode realmente ser concebido como encaixável dentro de força maior? Será que o privado, quando participou de uma licitação e topou celebrar um contrato e assumiu o risco parcial ou não dos eventos de força maior, será que efetivamente nós podemos hoje dizer para ele que ele estava antevendo que a força maior chegaria a este ponto? Será que não é o caso de humildemente sabermos que nós não temos uma resposta na matriz de risco para isso? Porque nenhuma matriz de risco contemplou esse episódio? Eu acho que esse é o caminho mais correto, mais humilde, mais preso à realidade. E, portanto, eu nem sei... Primeiro, eu não sei se é força maior. Segundo, eu não acho que a resposta é tão simples como tentar extrair da matriz de um determinado contrato. Muito obrigado, Cristiana. É só um comentário, a Luísa caiu, ela está tentando voltar, assim que ela voltar, a gente coloca ela de volta. Isadora, quer comentar rapidamente e aí passar para a Mariana? Claro, acho que as nossas falas, né, Mari, são tão sinérgicas e, no fim das contas, elas tratam de pontos que são complementares, que eu te convido a falar aqui junto comigo, pular na minha fala a hora que você quiser. Eu acho que, além disso que a professora Cristiana comentou, né, que diz respeito a um panorama, inclusive, mais amplo da categorização do evento, né, em que caixinha ele se enquadraria, eu acho que sempre que a gente estiver diante de eventos tão conturbadores quanto esse que a gente está vivendo nesse momento, possivelmente a resposta não vai estar em uma única cláusula contratual, né? Trazendo, lógico,
partindo do pressuposto que já enfrentamos todas as questões relacionadas aos aspectos que extrapolam o contrato e que a professora Cristiana colocou aqui de forma muito bacana, eu vou me ater aqui às regras contratuais, né? Inclusive, eu acho que a nossa fala, tentou endereçar esse ponto, prevê que a gente se atente e enfatize uma previsão de, eventualmente, termos mecanismos que, ao longo do tempo em que o contrato se estabelece, né, então, pelo tempo que durar essa parceria, ele possa ser revisto. Isso acontece em alguns setores regulados, como é o caso, por exemplo, de energia, como é o caso em algum aspecto de gás, até porque não saneamento, né? Existem as revisões tarifárias ordinárias, mas aqui seria uma revisão um pouco maior, que envolveria um quê de negociação e projeção do que seriam os próximos anos, olhando para o que historicamente foram os anos passados. Eu acho que a gente precisa se usar um pouco mais desses mecanismos que estão à disposição do gestor, que estão à disposição do administrador e das partes, e que podem ser mais bem trabalhados, mais bem talhados, né? Então, como eu ia dizendo, desculpa ter perdido aí o fio da meada, me parece que os eventos de força maior, eles são uma coisa, concordo com a professora, e isso que a gente está vivendo possivelmente é alguma coisa completamente diferente. E se a gente fosse enquadrar cada um dos efeitos decorrentes da materialização desse evento, possivelmente a gente teria questões que esbarrariam nos riscos alocados à concessionária e possivelmente esbarraríamos em riscos que estejam eventualmente alocados ao poder concedente. Vou dar um exemplo. No mais das vezes, os contratos de transportes estabelecem que o risco de demanda é um risco alocado ao parceiro privado. Seria razoável supor, nesse ambiente que a gente está hoje, que o privado deveria arcar e suportar todos os prejuízos relacionados a essa pandemia, que, com certeza, estabelecem uma situação de total revisão e, enfim, com certeza inesperada, e que possivelmente, aliás, provavelmente, eu ousaria dizer que em todos os contratos deve ter sido assim, não foi pensada no momento de apresentação das propostas. Me parece que não, que essa não é uma saída razoável. Da mesma forma, outros tantos são os aspectos que esbarrariam aí nas cláusulas de alocação de riscos e eventos, por assim dizer, para o poder concedente. Se trata de algo inesperado? Se trata, mas com consequências que causam prejuízos, como a Mari falou, tanto para uma quanto para outra parte. A gente tem aqui um compromisso, e acho que isso tem sido falado em diversos fóruns, e é algo no que eu realmente acredito, de que a infraestrutura é o pilar estruturante para que a gente consiga fazer a retomada, e não só a retomada, como a Mari falou. A gente está diante de uma situação que já se materializou e que nos convoca a olhar para a infraestrutura como o serviço que continua vigorando, como o serviço que não pode parar. E eu acho que esse convite que a Mari nos fez também, de olhar e pensar no curto, no médio e no longo prazo, ele fica ainda mais patente, mais importante nesse momento, porque a gente tem uma situação em que contratos impressionantes em termos de investimentos, eles se tornam ainda mais importantes nesse momento. Eu acho, uma situação em que a gente passa a olhar, de novo, para esses mecanismos de composição e passa a enfrentar e encarar uma dura realidade que, de fato, podem se apresentar situações que não vão ser classificáveis e que a tentativa de enquadrar essas situações completamente extraordinárias, que são mais do que intercorrências pós-contratuais, elas são catástrofes que se apresentam, e elas podem sim se apresentar. Eu acho, uma das falas colocou, acho que foi a professora Cristiana, ela falou, a gente não está acostumado a lidar com terremotos, com, enfim, tempestades, com tsunamis, com questões naturais que assolam os nossos contratos. Talvez seja por isso que os contratos estrangeiros, eles tratam desses momentos como momentos de reflexão, como momentos de renegociação. E
as estruturas institucionais, elas estão preparadas para lidar com isso, os controles estão preparados para lidar com isso, as partes estão preparadas para lidar com isso, os usuários estão preparados para lidar com isso. No nosso contexto, como a Mari disse, a gente tem uma panaceia, ela até evocou aqui um artigo do Caio, que é realmente muito bom, e acho que a gente não pode incidir, incorrer nesse erro de achar que tudo tem que ser desequilíbrio, até porque seria enlouquecedor fazer um painel de desequilíbrio tentando alocar cada um dos aspectos que insurgiram a partir desse momento e da materialização desse evento, atribuindo a cada parte um pouquinho desse risco, um pouquinho das particularidades e das consequências. Então, essa é a minha contribuição para essa pergunta. Obrigado, Isadora. Mariana, por favor. Bom, acho que Isa e Cris falaram quase tudo que eu falaria também, só posso assinar embaixo, mas eu só queria acrescentar uma parte, que é justamente partindo da provocação da professora Cristiana, de como que a gente pode socializar a ocorrência desse fortuito, se é que ele é um fortuito. Alguns contratos, não poucos, que ou eu ajudei a modelar, ou eu administro junto aos clientes, prevêem que epidemias e pandemias são um caso fortuito. Então, a gente tem um caso clássico de associação, não é à toa que as pessoas estão associando. A gente observa que isso é muito forte no common law, principalmente as diretivas do governo britânico, elas estão endereçando o tema, mas estão já alertando, inclusive, ao perigo de associar tudo como força maior, não porque não querem reequilibrar, isso tem que ficar claro. A vinculação com a força maior não é essencial para haver um reequilíbrio, mas sim porque a força maior é uma das causas de interrupção da execução do contrato, o que não pode acontecer em serviços essenciais, ao menos não nesse momento, muitas das vezes. Então, eu vejo que não dá para a gente, como já repetimos aqui várias vezes, focar tanto só na recomposição econômico-financeira, mas também pensar em como que os consensos eles podem ajudar no ajuste de obrigações contratuais, inclusive para a redução de passivos, né? Essa gestão focada na redução dos passivos, ela vai ser essencial para que a gente saia num bom caminho. E também a gente vai ter que ter um amigo contador do coração, sabe? Aquele cara foda que salva todo mundo. A gente vai ter que ter esse amigo agora para socializar esses passivos, porque, como bem disse a professora Cristiana, por vezes vai ter um fato do príncipe no meio. Então, você avalia o risco pandemia, alocado de uma forma no contrato e dando um reflexo na demanda, por exemplo. Mas quanto dessa demanda foi afetada pela pandemia em si e quanto que ela foi afetada, por exemplo, pelas medidas de restrição de circulação que são estaduais ou municipais, né? Vai ser um exercício dificílimo, mas importante para que a gente consiga endereçar responsabilidades minimamente estabelecidas, né? A gente vê que tem cliente que está mais bem preparado para isso, porque já fazia um exercício de avaliação da demanda, e outros que foram pegos de surpresa. Mas nesse momento, acho que deve haver uma reação pronta para que a gente possa processar essas informações da melhor forma possível. Às vezes, como a Isa disse, vai ser impossível, né? A gente não tem essa gestão toda para conseguir resolver tudo, mas acho que é por aí assim, que eu endereçaria. Obrigado, Mariana. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Nós temos aqui que eu consegui organizar mais de 25 perguntas. Acho que a minha proposta é que essas perguntas sejam levadas depois às nossas panelistas aqui e elas possam responder individualmente, junto com o time da Fórum fazendo essa organização. Mas então eu vou trazer aqui uma última pergunta que selecionei uma pergunta, né, e que seja a última pergunta, que foi comentado que há uma visão, por vezes, muito restrita, né, e que a nossa legislação é bastante, talvez, até desatualizada de contratações públicas no que diz respeito a uma maior flexibilidade dos contratos. Foi pontuado, porém, a nossa pergunta é a seguinte: não seria mais um problema de interpretação da legislação, e nesse caso,
os órgãos de controle, será que não vem adotando uma interpretação extremamente restritiva? Como nós poderíamos reverter essa forma de interpretação? E foi comentado aqui, uma das formas é criar um modelo transitório para as contratações públicas, mas a pergunta é, como que a gente pode, a partir dessa pandemia, reverter a visão mais restritiva de muitos órgãos de controle e também uma visão bastante punitivista? Então, como que a pandemia, que ideias surgem nessa pandemia que podem reverter essa visão punitivista dos órgãos de controle? Começamos com, infelizmente, a Luísa, a gente não conseguiu colocá-la de volta. Vamos inverter a ordem aqui. Fernanda, você gostaria de comentar? Fernanda? Acho que o áudio está desligado, Fernanda. Pronto. Estão me ouvindo? Agora sim. Bom, ai meu Deus. Voltou? Estão me ouvindo? Perfeito. Bom, na verdade, essa pergunta ela é muito interessante, porque realmente a legislação ela já permite, né, essa possibilidade da consensualidade entre as partes. Então, não é preciso ter uma alteração na legislação para que precise ter essa consensualidade. E realmente os órgãos de controle, eles têm uma visão muito antiga com relação ao direito administrativo, e a pandemia ela vai vir para mostrar de uma forma bem aberta, de uma forma muito clara, como que é necessário esse novo olhar dos órgãos de controle. Eu acho que isso foi uma coisa bem falada, assim, todas as falas, né? Como que os órgãos de controle precisam de uma visão mais empática com relação aos contratos, à gestão dos contratos, e isso está assim, tá muito nítido com essa pandemia. Igual, por exemplo, no caso, né, da concessionária da Alegra Pacaembu, que fez o hospital de campanha, eu acho que a Isadora pode falar melhor sobre isso, como um tapa na cara, né, de repente uma concessionária uma parceria público-privada que tinha feito o objeto do contrato era para fazer um estádio e, de repente, impossibilitada de ter os jogos de futebol, mas que, ao mesmo tempo, a população precisando de hospital para ser atendida, ela conseguiu socorrer de uma forma imediata a população. É claro que, assim, a gente não deve ter isso como uma regra de uma ruptura tão drástica, mas isso deve ser considerado e isso, com certeza, serviu para mostrar para os órgãos de controle o quanto que eles precisam se alertar e se adequar à nova realidade. Obrigado, Fernanda. Cristiana? Acho que... Oi. Tô aí? Tá. Eu não é exatamente discordar da Fernanda, porque, claro, que a consensualidade já é uma regra, digamos assim, da nossa legislação. Todas as leis que
vêm sendo editadas, de alguma forma, fazem uma alusão à consensualidade, mesmo a lei das agências reguladoras, e talvez, então, a lei que materializa esse poder direcional do Estado, fala da necessidade de uma participação. Estão me ouvindo, gente? Porque alguém está falando aí, eu acho que tem que fechar o microfone. Falam dessa participação do regulado na produção das normas, na produção das regras, mas eu realmente acho que a crise do coronavírus ela é um convite para que a gente efetivamente prossiga numa revisitação das nossas leis. Sejam leis que cuidem de setores de infraestrutura específicos, sejam leis que cuidem desses contratos de concessões e de PPPs, seja da própria lei 8666. Então, acredito que a gente, de alguma forma, está sendo mais compelido a efetivamente considerar que, para além do que nós já sabíamos, de uma insuficiência das disposições legais a respeito desses temas, o advento do coronavírus nos mostrou que, a depender da circunstância, tudo aquilo que a gente pensava, todas as nossas regras, elas realmente não se prestam. Então, talvez esse reconhecimento de que é preciso dar espaços, é preciso reconhecer, agir com deferência com o gestor, é preciso imaginar que as partes têm que ter realmente uma oportunidade dialogal, sem que com isso elas sejam depois destinatárias de punições por parte dos órgãos de controle. Eu acho que isso, quanto mais a gente puder evoluir em termos de produção legislativa, melhor. Então, para além do que a gente já tem, e concordo com a Fernanda que a gente já tem a consensualidade como um marco, como uma referência, a gente precisa sim mudar as leis, em especial a lei dos contratos ordinários da administração pública. Acho que não é só uma questão de interpretação, acho que a gente tem alguns pontos ali que deixam a administração muito senhora do contrato, o que não necessariamente é uma medida salutar para o interesse público. Basta lembrar que quando a administração pública se sente infeliz com o comportamento do particular, isso falando dos contratos comuns em especial, a administração ameaça e, por vezes, concretiza essa ameaça, abrindo processos administrativos de punição. E essa via nos contratos ordinários, ela não é em mão dupla, né? Mesmo nos contratos de infraestrutura, essa possibilidade punitiva da administração pública é muito limitada. Então, eu acho que a gente ainda tem um espaço para um aprimoramento. Cristiana, muito obrigado. Eu acho que a gente vai precisar encerrar, mas eu queria dizer que acho que foi extremamente proveitoso esse debate. Pela primeira vez, eu diria, durante essa pandemia, acho que a gente ouviu ideias extremamente inovadoras no que diz respeito à resolução de conflitos e reestruturação de contratos. E para que a gente não esqueça o Oriente, que foi como eu comecei esse seminário, eu queria sair aqui do taoísmo e passar para o budismo. E no budismo existe uma figura que são as dakinis, que são verdadeiras criaturas mágicas, femininas, que representam o feminino, e elas surgem no momento de transformação do ser humano. Elas surgem para ajudar a essa transformação. Certamente a Covid veio para promover alguma transformação na nossa sociedade, uma grande transformação. E eu vejo aqui as nossas dakinis como um feixe de luz orientando como sair dessa grande dificuldade. Então, queria encerrar esse seminário com essa palavra de esperança, parabenizar as nossas panelistas, parabenizar a Editora Fórum e agradecer a essa grande audiência. Nós temos aí, acho que mais de 300 pessoas nos escutando, e lembrando que o vídeo vai ficar disponível
no site da Editora Fórum. Então, desde logo, muito obrigado a todas vocês e parabéns. Obrigada, pessoal. Foi uma honra. Obrigada, pessoal. Até mais. Parabéns a todas, meninas. Muito obrigada. Uma honra participar.